Olá a todos que estão aqui nos assistindo. Este é mais um episódio do Culture-se. Eu sou Ariadne Amâncio e hoje nós estamos com uma mesa feminina. Uma mesa assim que eu acho assim, que a gente podia até dar mais valor, porque são mulheres empreendedoras, agentes culturais. Eu estou aqui com duas belíssimas mulheres que trabalham na área de circo. Para não perder, Diana Magalhães, Laís Fernandes. Nós vamos trazer uma conversa interessante, envolvente para vocês sobre a área de circo, sobre a área de cultura e principalmente sobre as trajetórias dos nossos agentes culturais aqui no município. Sejam bem-vindas. É um prazer recebê-las, viu? Obrigada pelo convite, por aceitar o nosso convite. Estejam à vontade, o Culture-se também é de vocês. Vamos começar falando um oi para todo mundo, falando quem são vocês, né? Para a gente começar essa conversa sabendo quem é Diana Magalhães, quem é Laís Fernandes. Quem começa? Posso começar? Bom, meu nome é Diana Magalhães, né? Eu sou formada em teatro, circo, hoje doutoranda em artes cênicas, né? E trabalho com circo desde 2006, né? Numa companhia amadora, e hoje eu coordeno o Espaço Cultural Lona do Cerrado e faço parte da Companhia Cartas. Meu nome é Laís, eu tenho 33 anos, né, e faz 17 anos que eu tô na área cultural, né, trabalhando aí com circo. Atualmente eu coordeno o Instituto Circo da Vida, né, sou a diretora do Mundo Circo e trabalho também com produção de eventos, com Lefer Produções, e a gente faz eventos circenses em corporativos, né, festas de aniversário, cultural, então a gente tá aí nessa área, tem 17 anos. Gente, aqui tem histórico assim, né, pra gente jogar o calhamaço e ele sair rolando, né? Mas o mais interessante é que são duas mulheres jovens, né, então a gente pensa, tem 17 anos, tem 15 anos de trabalho, mas são jovens, então assim, na flor da idade e com tudo. Mas quando esse amor pela arte começou? Qual foi o momento em que vocês olharam e falaram assim, gente, eu quero ser artista, eu quero isso para a minha vida? Teve algum momento marcante na vida de vocês? Sim, no meu caso, eu sempre gostei, né? Sempre desde pequenininha estava nos teatros, mas começou na igreja, né? Tinha um grupo de dança, de teatro, e lá em 1999. E a gente começou assim, né, num grupo da igreja, e depois eu fui me encantando, né, meu sonho era ser bailarina, nunca realizei, mas acabei me enveredando pelo circo, e hoje sou bem realizada, né, e ali em 2006, 2005, eu fiz a minha primeira escola livre de circo, né, e a partir daí, nunca parei. E qual foi esse o chamado? Então, eu acho que, na verdade, a gente já nasce com esse lado artístico, né? Porque é engraçado, a minha mãe fala que desde pequena, assim, a gente saía, eu não parava quieta. E ela, fica quieta. Mãe, mas eu nasci pra brilhar, meu mundo é o palco. Minha mãe falava que eu falava isso, né? Então, sempre gostei desse lado artístico, né? Então, ali desde novinha, sempre fiz balé, fiz jazz, aí fui pra ginástica e tal. E aí tem um momento da minha vida que eu vou pra área do esporte, né? Deixo um pouquinho de lado ali essa parte artística. Fui praticar vôlei e tal, mas aí depois também a mesma experiência que a Diana, né? Num grupo da igreja, né? Com os jovens da igreja, onde uma galera sempre gostava de se reunir pra fazer arte. No começo a gente se reunia pra poder fazer arte mesmo, né? Tinha uns ali que gostavam de jogar malabares, outros com mais facilidade pra dança, uns mais... E a gente se reunia, a princípio, mais pra gente brincar mesmo. E isso foi tomando uma proporção maior, né? Tive o prazer de conhecer o grupo da Diana, né? O pessoal lá da igreja dela. E aí a gente foi trocando experiência, tal, e onde nasceu esse encanto pelo circo. E aí fui correr atrás, né? De conhecer um pouco mais da modalidade aérea. E isso vai ganhando uma proporção muito grande, e onde me fez encantar por esse mundo e não querer sair mais. É interessante o tanto que os espaços, quando a gente é criança, a gente é jovem, são importantes para a gente vivenciar a arte e a cultura, né? Porque se a gente falar assim, se vocês nunca tivessem tido oportunidade de assistir ou participar de uma experiência cultural, artística, talvez esse pequeno brilho não tivesse acontecido, ou acontecido mais tardiamente, né? E a gente pensando que nós estamos no interior do país, que não é um grande, assim, não é um pequeno centro, mas também não é um grande centro igual
São Paulo, Rio, onde acontecem os movimentos culturais com muita ênfase. Então, a nossa cidade tinha 1 ou 2 teatros, né? O movimento do circo, eu falo que o movimento do circo ele é importantíssimo na história cultural de toda a cidade do interior. Porque ele traz os cantores, ele traz... Ele abraça todas as artes, né? Isso. A mãe de todas as artes. E quando foi que a lona chegou na vida de vocês? Então, o nosso foi o Daniel, né? Daniel. ele foi aí, esse idealizador aí do circo, né? Um dos aqui na cidade de Uberlândia, né? E aí, através dessa captação de recursos e tal, onde um dia ele falou, gente, vamos deixar de fazer disso só uma brincadeira, né? Vamos fazer, levar isso um pouco mais além. E aí ele foi escrevendo alguns projetos e tal. E aí, quando a gente conseguiu a nossa primeira lona, cara, nossa, que massa, assim, que experiência única, né? Desafiadora, muito desafiadora. Porque lá, quando chovia, que a lona caía, era uma loucura. Mas, assim, foi uma experiência incrível. Hoje eu não tenho mais, o circo onde eu trabalho não é mais em lona, né? Mas tive a experiência que foi muito boa, porém muito desafiadora, né? Mas, assim, eu acho que é importante a gente passar por isso, né? Tive o prazer de estar lá agora também, no evento da Diana, lá na Lona do Cerrado. Nossa, muito bom, assim, estar na lona, acho que tem tudo a ver, né? O artista, ele pede por isso, né? A gente se sente em casa quando a gente tá, é totalmente diferente. Você tá num lugar fechado, né? Num espaço em paredes, e estar em uma lona é totalmente diferente. E é maravilhoso, assim. É uma experiência incrível. Eu acho lindo do circo é isso, né? Ele está em vários lugares, em vários diferentes formatos, né? E a nossa história, mais uma vez, se cruza aqui, né? Porque quando o pessoal do Circo da Vida resolveram, né, se alocar em um galpão, né? Isso. O Daniel, ele falou assim, você não tem interesse de ficar com a nossa lona? Né? E foi que E foi passou quando para nós. passou, A lona do Circo foi. da Vida veio para nós. Hoje não é a mesma lona, mas a estrutura, né, de ferro é a mesma. E porque também lá em 2021 a nossa lona rasgou também por conta de uma tempestade, né? Eu brinco com o Daniel que eu acho que ele quiser passar os problemas, porque realmente, assim, você deixa de dormir um pouco em tempestade, né? Mas é isso, né? É encantador, por mais trabalho que dê, né? Para armar, para esticar as cordas, né? Para fincar as estacas, né? É um espaço que mexe com os nossos sonhos, com os nossos sentidos, né? Então, nós somos muito gratos ao, né, o pessoal do Circo da Vida, do Instituto, né? Por ter passado esse presente para nós, né? E essa parceria desde então, né? Nunca mais deixamos de... Ora, nós no evento do pessoal dali, ora vocês com a gente, né? E como foi formar? Porque, assim, a gente pensa na lona... E no circo, ele é um trabalho muito coletivo. Sim. Principalmente porque a estrutura do trabalho, ele não consegue ser por si só solitário. Para armar a lona, ou até mesmo os equipamentos básicos, que não precisa ser necessariamente a lona, mas é o fio, né, onde faz a caminhada na corda. Tudo isso precisa de muita gente. Como foi formar esse corpo de pessoas? Porque nós, artistas, como a gente é sozinho, somos uma coisa. A partir do momento que a gente começa a trabalhar em conjunto, são pessoas com temperamentos e vidas e tudo mais, técnicas diferentes. Como foi para vocês trabalhar em conjunto? Sair da sua preparação individual e ir para um coletivo? Eu acho que o circo, ele tem essa magia, assim, né? De juntar a galera... Porque a gente entende que sozinhos a gente não vai muito além, né? E o circo, ele traz isso consigo, né? Por exemplo, até mesmo nos números de coletivo. Acho que a gente aprende isso desde ali antes de ir para a parte estrutural, mas ali nos números, né? Se eu quero fazer um número coletivo, eu preciso estar ali com o meu portô, tratar bem o meu portô, cuidar do meu portô, e a mesma coisa, o portô ali cuidando do volante, a gente se cuidando, né, a gente aprendendo a respeitar o limite, o temperamento, né, o dia que um não tá muito legal e tal. Isso quando a gente vai também para a parte técnica, né, onde a gente precisa fazer tudo acontecer, eu entendo que
eu preciso dessa pessoa, porque essa pessoa é a pessoa de bater estaca, e essa pessoa aqui é a pessoa que ela vai ter melhor comunicação ali para poder liderar todo mundo, e essa pessoa onde que vai ficar. Então, assim, nessa dependência um dos outros, a gente consegue se encontrar, né, e respeitar ali o limite de cada um, o tempo de cada um, e eu acho que é muito automático, né, de repente tá todo mundo ali, né, por exemplo, a Diana, sempre que tem algo, todos se ajudam, né? O coletivo sempre se ajuda. Então, vai ter um evento lá na Lona do Cerrado, né? E aí chama a galera vai, a galera ajuda, a galera apoia. Do mesmo jeito quando é do lado de cá também. E eu acho que a gente acaba virando uma grande família e as pessoas vêm chegando, né? A gente tem hoje na nossa equipe, por exemplo, do Circo da Vida, pessoas que estiveram aqui para poder fazer parte do Festival de Circo do Triângulo, né? Em 2017, vieram como artistas e ficaram, né? Porque acaba se encantando e a gente sempre tem espaço para alguém, né? Não é uma coisa solista, individual e é uma coisa fechada. Não, a gente abraça todo mundo e todo mundo que vem é muito bem recebido e todo mundo que vem tem uma importância muito grande e cada um ali no seu papel, a gente acaba fazendo um coletivo e conseguindo erguer uma grande tenda, né? Eu acredito que a Laís falou a palavra certa, né? Que é família. A estrutura funcional do circo, ela sempre se deu com família, né? Então, o circo clássico, o circo tradicional, sim, né? Era a parte da família. Ali na década de 80 que foi mudando por conta das escolas, né? De circo, centros de formação. Mas eu acredito que isso ainda ficou, essa questão da família, né? Então, é muito interessante. Eu acredito que toda arte, ela é assim, né? Dificilmente você vai trabalhar sozinho. Você sempre vai precisar de um produtor, sim, um sonoplasta, um iluminador, né? Mas no circo é impossível, posso dizer, trabalhar sozinho. Você realmente precisa de alguém ali para te dar o suporte, né? Para montar a estrutura, para estar ali. Então, eu acredito assim, no nosso caso da Companhia Cartas, né? A gente começou como amigas. Na verdade, era um grupo maior, né? E hoje nós somos 4 mulheres, né? Mais 4 mulheres amigas e tal. E a gente começou ali junto e a família toda, né? Ao redor. Mas nós não conseguimos fazer sozinho, né? Nós não conseguimos, por exemplo, esse final de semana a gente teve um evento, né? A Lona do Cerrado, segunda mostra de circo do Cerrado. E era impossível as 4 mulheres com 7 crianças hoje, não, 8 crianças hoje, né? Dar conta de tudo aquilo, né? Desde uma estaca, né? Bater uma marreta de 10 quilos, né? Montar uma estrutura, firmar uma pessoa ali no aéreo, né? Então, o que a gente faz? A gente chama, a gente convoca, gente, vamos estar junto. Então, assim, mesmo em Uberlândia, que ainda, né, nós não vemos um movimento muito grande, mas existe um movimento, sim, né? Em Uberlândia, do circense, né? Eu acho que é interessante isso, porque um pode pedir ajuda, mesmo você não estando na mesma instituição, né? E estão dispostos ali, porque para além, né, das instituições ou das companhias, existe um amor por essa arte que tem a ver com essa questão mesmo de família, de serragem na veia, né? Que a gente brinca, né? Eu acho que é isso. E é tão significativo falar dessas alianças, né? Que a gente começa a pensar no movimento do circo, a gente rememora um pouco da história do movimento do circo aqui em Uberlândia, ele sempre foi linkado. Eu lembro que na pandemia, foi um dos períodos mais difíceis que a gente teve, e eu falo para o circo porque o circo ele se abastece inteiramente da plateia, né? O cinema, a fotografia, eles ainda são canais que ainda não precisam da presença. E o circo é a presença, tanto do artista quanto do público. Como fazer circo pela televisão, né? A gente sabe que tem algumas possibilidades, mas não é esse encontro, não é essa possibilidade. E aí você falando dessa criação das escolas de circo e tudo mais, aí eu trago 2 locais, dois grupos que têm uma formação circense primorosa, que é a Lona do Cerrado e o Mundo do Circo. Os 2 conseguem formar novos agentes culturais, não só para a base do picadeiro, mas também para a produção, para a técnica. Que eu lembro, tempos atrás, quando eu também fazia aéreo, quem ajuda a gente a montar o aéreo? Como é que se faz montagem de aéreo? Então, eu fui buscar para poder saber, tem uma certificação, tem que ter um procedimento tal e tal. E como hoje, né, como é trabalhado e como hoje
está esse processo da formação dentro de cada um dos espaços? Então, quando a gente pensa assim, nessa questão de formação, né? A gente vê que, assim, aqui em Uberlândia, por exemplo, no Circo da Vida, as crianças elas vão para lá para poder, na verdade, só ali num contraturno escolar, mas elas acabam tomando aquele gostinho pelo circo e falam, nossa, quero isso pra minha vida, né? Então, tanto é que do circo, hoje a gente tem crianças que estão fazendo, que eram crianças, né? Não são mais, que foram para navios, foram para a Escola Nacional de Circo, fizeram disso uma profissão, né? E se formaram mesmo artistas, estão ali, né? Do mesmo jeito também do mundo circo, né? Que passa ali a princípio como um hobby, né? E acaba descobrindo, né, essa arte e querem fazer disso uma profissão. E aí a gente prepara essas crianças aqui, né, esse adolescente, e aí eles completando a idade, geralmente eles passam ali pela Escola Nacional de Circo e eles vão se ingressando, né? E aí é interessante nessa questão, que a gente, de fato, a gente vai buscando outros conhecimentos, né? Porque não é só... eu tenho o espaço e eu tenho o artista. É igual você falou, a gente precisa ali ter um técnico de rigger para poder montar a estrutura, né? Para avaliar os pontos de ancoragem, né? Tudo isso. E aí a gente vai buscando formações em outros espaços também, né? E vamos trazendo também para cá os profissionais. E aí, de repente, você já está ali com um profissional da área específica de rigger, né? Um profissional ali que está trabalhando mais só essa parte de aéreo, que está formando ali para coletivos e tudo mais. Então, a gente consegue aí dividir, né? O que é escola, só hobby ou um passatempo e a formação mesmo de artistas. E sempre que vem alguma criança, algum aluno pra cá que foi nosso aluno, que foi embora e tal, a gente fica assim, gente, meu Deus, que orgulho, né? E a gente traz pra poder dar uma oficina, pra poder ir formando outros também. E assim, a gente vai formando, né? Esses artistas, esses agentes culturais. Eu lembro da minha formação, né? Como eu cheguei a ter essa iniciativa, né? Para me profissionalizar, foi porque eu estava dando uma oficina, né? Eu já tinha feito um curso, mas um curso livre e rápido, né? E eu estava dando uma oficina no grupo que eu fazia parte e uma menina se machucou, né? E eu falei assim, eu não posso dar continuidade, isso é uma questão de risco, né? E aí foi quando eu falei assim, como é que eu vou fazer, então, para me profissionalizar na área? Até então, em Uberlândia não tinha. Tinha esses grupos de igreja, ou uma escola, um professor que tinha de educação física, né? Mas não tinha uma trajetória para uma formação nem que fosse informal, Sim. né? E aí eu fui fazer essa escola, né? Mas antes de chegar na escola, como eu me preparar para a prova da Escola de Circo Nacional, né? E aí o que tinha até então era a ginástica olímpica ali da FUTEL, né? E aí eu fui fazendo meus preparos físicos para tentar passar nessa escola, né? Mas agora já tem, né, a partir do Instituto Circo da Vida, do Mundo Circo, né, essa formação, essa capacitação. Hoje, lá na Lona do Cerrado, nós temos um projeto com crianças, né, ainda não é um projeto de formação, é muito mais um projeto de contato, pela distância mesmo, né, a dificuldade de trazer as crianças para lá, né, que a gente traz no ônibus, né, mas pelo menos um contato, um gostinho. E que bom que o Uberlândia está crescendo nesse sentido, né? Abrindo espaços de formação, porque há pouco tempo atrás, não faz muito tempo, né? Em 2007 que eu fui me preparar, né? Não tinha caminhos, né? Ou você saía de Uberlândia para fazer uma preparação, uma aula. Hoje não, hoje já tem espaços, né? Já tem lugares, estruturas, né? E temos também professores, né? Monitores qualificados para isso, né? Hoje, assim, o que a gente trabalha, eu posso falar que a gente trabalha com o melhor, assim, de profissional mesmo, qualificado para essa parte circense. Quando a gente começou, na verdade, a gente era um bando de maluco, né, Diana? Eu falo assim, gente, tem hora que eu paro pra pensar nas coisas que eu fazia. Eu falei, gente, como que a minha mãe deixava? Aquele bando de marmã, a gente jogava pra cima. Meu Deus, tipo assim, não tinha juiz nenhum, nós éramos um tanto de gente maluca. E aí, é nisso mesmo, depois que a gente vai vendo assim, ó, gente, isso daqui não é uma arte qualquer, assim, né? É preciso uma formação, um entendimento do que você tá fazendo, né? Ali, pelo menos o básico dos primeiros socorros, né? Isso aqui a gente tem que saber. Então, tudo isso entra dentro da formação.
Então, eu falo assim, que no começo, a gente que começou, a gente se arriscou muito. Hoje, as nossas crianças, a galera que tá chegando agora, eles já têm esse privilégio de terem professores bem instruídos, né? Eles têm ali uma... Eu aprendi a fazer lira olhando no computador o YouTube, na época nem tinha tutorial, e falando, eu acho que ela passa a perna desse jeito, ela deve fazer isso, ela deve... E era isso. Experimentava, né? E você testava, se desse certo, ótimo, se não desse, você começava de novo e por aí vai. Hoje não, hoje a gente já tem uma didática, a gente já tem um plano de aula, a gente já tem um começo. Para eu chegar nesse movimento, você vai passar por esse educativo, você tem que fazer isso no chão para você conseguir chegar aqui. Quando você chegar aqui, a gente vai evoluir para tal movimento e por aí vai. Então, hoje a gente consegue melhor instruir esses alunos, né? E prepará-los para uma nacional, né? Poder ir embora, fazer. Então, hoje a gente está, assim, acredito, estamos no caminho certo. Claro que muita coisa para alinhar. Mas assim, nossa, em vista do que a gente se arriscou demais, e hoje tá lindo, assim. Mas acho que é o caminho das artes, é esse caminho de primeiramente da gente testar, né? Testa e dá certo. E agora o Brasil tá tendo mais oportunidades de formação, principalmente na área circense. O que eu acho muito interessante é o quê? Que nós temos 2 casos aqui de espaços de experimentação artística. No caso da Diana da Lona, no espaço rural. Que é assim, gente, é fantástico. É um acesso para fazer isso em toda a cidade. E o espaço do mundo do circo para o urbano. Então, a gente tem 2 possibilidades. E abarcar essas 2 possibilidades é dar acesso real às pessoas. Tanto aquelas que estão em meio rural ou não, ou então que estejam ali próximas, né, à lona. Ou então, aquela criança que está acostumada com a vida urbana e tudo mais, de ir para a escola e experimentar. No caso da Lona do Cerrado, a possibilidade em meio rural, ela traz uma outra vivência, que é que você tem que sair, né? Então, é quase como uma viagem. Eu lembro quando era criança, nós vamos ver o circo. Então, se arrumava e tudo mais para ir para o circo, porque também como era um local mais afastado, né, onde tinha os terrenos, então, era uma emoção, era uma viagem, entendeu? Então, acho que a lona, ela te dá esse encantamento até mesmo pelo percurso. Você chega ali e fala, nossa, tem uma lona no meio do mato. Como fazer isso, gente? E o quão desafiador que é isso. Lembro que a gente comentou sobre para montar, a gente pegou um pouco daqui, pegou um pouco dali e juntou, e de repente a gente viu que dava certo e começou a chamar o público. Como foi para vocês essa captação de público? Como é que foi montar uma estrutura? Porque não tinha nada antes disso. Porque quando a gente já tem referências, a gente pode ainda ir se moldando a partir disso. Mas quando não se tem referência, como que é? Tem sido ainda, né? A formação desse público, a formação desse espectador, né? Mas tem sido muito interessante, né? Quando a gente abre ali em 2022, foi pós-pandemia, né? Então, assim, o pessoal estava começando a voltar ainda, né? A ter essas saídas, né? E o espaço rural atraiu pessoas por conta disso, por conta do contato com a natureza, né? Então, famílias que iam ali e falaram assim, nossa, eu não sabia que tinha, não era só um circo, era um circo onde tinha árvore, era um circo onde tinha espaço para brincar, né? Então, isso ia atraindo, aí uma família falava com a outra, e de repente essas 4 famílias, que seja de 5 pessoas cada, estavam indo em todas as programações, né? Então, assim, e o nosso interesse sempre foi ir realmente para essa parte mais periférica, talvez por estarmos ali, né, mais na periferia, apesar de trabalhar como Companhia Cartas dentro da cidade, né, o nosso interesse sempre foi trazer esse público, né, e é claro que tem um desafio de realmente trazer, né, quem vem da cidade vai de carro, né? E tem realmente essa experiência de sair desse meio urbano, de barulho, e chegar num espaço que você escuta o grilo cantando enquanto tá apresentando, né? Mas essa semana, por exemplo, a gente trouxe crianças ali da escola de zona rural, né? Escolas municipais, tanto do Moreno quanto de Olhos d'Água. A gente trouxe até o circo para assistir um espetáculo, né? Durante o período de aula. E as crianças amaram, né? Umas falaram assim, nossa, é a primeira vez, tia, que eu estou indo no circo, né? E tão do lado da minha casa, tão pertinho, né?
E as crianças que a gente trabalha também ali do assentamento Integração, Santa Clara também, né? A possibilidade delas terem esse contato com o circo e com as aulas, né? E isso a gente vai formando, né? Formando mesmo espectadores, não só formando artistas, né? Mas formando esse interesse, né? Eu também, você falou da memória, né, de ir ao circo. Meu pai nunca me levou tanto no teatro, nadando, em espetáculos de dança, mas no circo, chegava na cidade, era o evento da família de sair, né? Então, assim, eu lembro também, né, e na época realmente tinha o cheiro da serragem, hoje não tem tanto, né? Só a memória mesmo dos passados, né? Mas essa formação de público, de espectadores, né, que tem sido muito interessante para nós, né? Por estarmos distantes. E ali, logo depois da apresentação, a gente sempre faz um cachorro-quente ou um chocolate-quente. É o tempo que a gente tem para conversar. Como é que você ficou sabendo? Porque realmente, você entra ali na estradinha de terra, você não acha que tem um circo ali. De repente, você começa a ver as luzes, fala assim, opa, acho que estamos chegando, né? E aí você vê todo um tesouro no meio da mata do cerrado mesmo ali, né? Então, tem sido muito interessante esse processo. Não é fácil, é trabalhoso, né? Nossa, mas como eu nunca fiquei sabendo? Pois é, agora você sabe, passa adiante. Isso. E pro mundo do circo? Só pra comentar aqui, inclusive o Theo foi levar meu filho no espetáculo agora. Ele falou, mãe, mas a gente tá indo aonde? Eu não sei o que, mas num circo aqui, tô parecendo que a gente tá indo pra uma fazenda. Aí quando ele viu a tenda, ele, mamãe, é ali. Ele achou o máximo. Então, pro mundo do circo, gente, por incrível que pareça, tem muita gente ainda que não conhece, não sabe que tem circo. Às vezes você comenta assim, eu tenho uma escola de circo, trabalho assim. Nossa, mas circo aqui, como que é? Como que funciona, né? Tem muitas pessoas que ainda não conhecem, e é sobre isso que a Diana falou. A gente ainda está em busca aí dessa formação, né, de público, né, de fazer com que as pessoas conheçam, fazer com que as pessoas saibam que existe, né? E não tem nem como falar de mundo do circo sem citarmos o Circo da Vida, porque, na verdade, começa ali com o Circo da Vida, quando a gente vai ali para as escolas para poder mostrar as oficinas de circo, né? Quando isso vira uma associação, que as crianças vêm para cá para poder serem atendidas no espaço. E aí vai começando a demanda, né? Mas eu queria tanto que meu filho fizesse, mas queria que fosse 2 vezes por semana, mas queria não sei o quê. Que foi quando nasce o Mundo Circo, né? E torna o Mundo Circo. E aí a gente consegue trazer essas pessoas para dentro do circo, né? Para estarem fazendo as aulas e tudo mais. E é igual a Diana falou, a gente ainda tá nessa de... Muita gente ainda não conhece, muita gente vem, participa. E quem vem, fica. É incrível, assim, é raro a pessoa que vai, passa por uma aula experimental e que não queira voltar, né? Por quê? Porque o circo, falando agora também da saúde física, né? Você trabalha toda a musculatura do seu corpo numa forma lúdica, onde a pessoa tá ali se exercitando e ela não tá nem percebendo. E sem contar o desafio, né? A gente tem essa necessidade do desafio. Então, se a pessoa chega na aula, ela olha e fala, nossa, eu nunca vou conseguir subir nesses panos, né? Assim. E aí, de repente, sobe, faz alguma coisa e fala, nossa, que legal. E aí, sobe, qual que é o próximo desafio? O próximo desafio você vai passar pela chave de pé. Nossa, mas isso aqui tá doendo demais, tá certo? Tá certo. Se não tiver doendo, tá errado. Tem que doer. Pra saber que tá travado esse pé. E aí, de repente, a pessoa quer voltar. Porque é desafiador. Então, eu não conseguia subir. Eu achava que era um absurdo. Eu nunca ia conseguir subir. De repente, eu estou subindo. De repente, eu tô fazendo uma primeira chave. De repente, eu fiz uma primeira figura. Agora, eu vou fazer uma quedinha. Isso, ela vai... E aí começa, né, a comunicação, né, o boca a boca, e as pessoas vêm, e aí a gente tem espetáculo, e as pessoas vão pra assistir, né, às vezes a gente fala, vai ter espetáculo do circo. Nossa, mas um circo é numa tenda? Onde que é? Não, no teatro, ou lá dentro do nosso espaço, né, porque a gente consegue inserir o circo nesses lugares, e assim a gente vai captando esse público, né, fazendo com que as pessoas conheçam, fazendo com que as pessoas tenham interesse na arte. E a gente tá aí também nessa questão da divulgação e de fazer com que fique conhecido aí. A gente vai captando os nossos alunos, nosso público. Aí a gente sai da formação e a gente vai pensar assim, os espetáculos. Você começou a falar sobre os espetáculos. Eu sei que ambos têm espetáculos em repertório. Sim. Como é produzir um espetáculo de circo?
né? Porque a gente tem espetáculos solos, espetáculos em coletivo, mas esse frisson da produção cultural no circo. Como foi e o que vocês podem trazer de memória desse espaço em que você começa, tem a técnica, tem a formação, mas agora vamos construir uma obra artística com isso. Quais foram os percalços, os desafios, as coisas boas que vocês passaram por esse processo? Porque eu falo isso porque quando a gente trabalha no nosso espaço, é uma coisa administrativa, organizar, mas e agora quando a gente leva isso para uma obra artística dentro de um teatro, dentro da lona, numa escola, como é esse processo para vocês? O interessante do circo é que ele tem vários estilos, né, ou modelos, não sei se modelo é a palavra certa, mas existem os espetáculos tradicionais, os clássicos, né, os varietés, né, que o foco é na virtuose, na modalidade circense, né? Então, existe um palhaço que costura, um personagem que costura, e aí depois tem o número e a sua virtuose, e existem aqueles que trazem uma narrativa. Nada disso é novo, né? A gente fala do novo circo, porque trouxe Soleil, né? Que trouxe os elementos teatrais, Não, o circo, ele sempre foi inovador. Sempre foi aquela arte que chegava no grande centro e falou assim, opa, tá acontecendo isso na revista, tá acontecendo isso, vamos trazer para dentro do circo, né? Então, a estrutura do circo não mudou no quesito da construção cênica, mas de outros modos de fazer, como eu falei, da família, passou a ter escolas, né? Mas os espetáculos, para nós, quanto Companhia Cartas, né? A gente começou muito assim, entendendo onde a gente tinha gente do teatro, tinha gente da dança e tinha gente do circo. Só que o circo nunca saía ali, era sempre a gente colocava uma coisinha, não, vamos colocar esse elemento de circo que ele é, né? E aí a gente ia construindo os espetáculos assim. Hoje a gente tem 4 em repertório, né, que temos apresentando. Um é bem clássico, que é o Show das Palhaças, né? Que é um espetáculo de varieté, mas com 3 palhaças. Mas tem um palhaço costurado, é bem clássico, né? Aí tem os números. Temos Serragem no Cerrado, que trabalha mais a questão, é um teatro, né? Tem uma linguagem mais cênica mesmo. Temos um solo, né? Que foi uma construção mais autobiográfica. Então, assim, tem vários percursos para chegar a uma construção cênica, a uma dramaturgia para circo, que tem essa complicação. Porque quando você pensa numa dramaturgia, e aí você, de repente, tem que colocar um tecido ali dentro, mas como é que eu vou incluir esse tecido sem perder essa linha dramatúrgica, né? Essa linha narrativa? Então, tem esses desafios, mas, ao mesmo tempo, tem esses encantos, né? De trazer para dentro, que seja de um enredo, de uma história, né? Como as construções que os próprios alunos, né? Do Circo da Vida, do Mundo do Circo, né? Então, assim, para dentro da Companhia Cartas, a gente sempre está mesclando essa questão do teatro e circo, né? Põe um pouquinho de dança ali também, mas é uma arte muito gostosa, né? Muito aberta, né? Não tem uma estrutura fechada para construção cênica, né? Então, ali no nosso caso, quando a gente pensa em Circo da Vida, antes da pandemia a gente conseguiu montar uma turminha assim, show de bola, que era a turminha que a gente, além das aulas normais, né? A gente tinha um projeto que chamava Projeto de Formação de Artista. E aí a gente construiu um espetáculo lindo, a gente fez ele lá no teatro, que foi o Arroi, que era a história acontecia até a Aline escreveu pra gente, né? A história, ela acontecia, era uma história de piratas, né? E a gente tinha um cenário gigante, e foi assim, ó, um dos espetáculos mais complexos que a gente fez, né? Porque a gente teve aí essa questão de um grande cenário, né? A gente contratou a menina que escreveu pra gente o roteiro e tudo mais. E aí, quando você pensa assim, nossa, tá tudo alinhado, foi aquele tempo todo de trabalho, a gente apresentou ele só 2 vezes. Aí veio a pandemia, acabou com tudo, né? Ali as crianças também completaram a idade, tiveram que deixar o instituto e tudo mais. E agora a gente tá aí nesse processo de novo, porque leva-se um tempo, né? Para você conseguir implantar aquilo nas crianças e a gente conseguir fazer um grande espetáculo. A gente sempre faz as apresentações no final do ano,
que são mais voltadas para a amostra, né? Onde as famílias podem ir, assistir o que as crianças têm aprendido e tudo mais, né? Então, agora a gente está aí nesse processo de tentar novamente criar um grande espetáculo com a turminha lá do Circo da Vida. Já o Mundo Circo, como se trata, né, de uma escola, a gente também não consegue manter um espetáculo específico, né? Porque não se trata de uma trupe e são turmas, né? Mas sempre quando a gente já começa a trabalhar agora, já, para no final do ano já tá tudo prontinho. Então, a gente cria ali o nosso roteiro, né? Esse ano a gente já tá aí, já estamos trabalhando nosso espetáculo, né? Contos que o Circo Conta vai ser o tema do nosso espetáculo, que vai acontecer também no Teatro Municipal. E a gente já tem trabalho. Então, ali dentro da turma, o professor com a sua turma, eles passam por um processo bem gostoso, assim, de, olha, nosso tema é esse, o que a gente pode fazer dentro desse tema? E a gente traz as crianças para dentro, os alunos para dentro disso, dessa construção, né? E aí a gente tenta usar o melhor de cada um, né? Então, cada um ali vai mostrar o que sabe fazer, né? E a gente vai fazendo essa junção e, de repente, a gente já construiu um grande espetáculo. E no final, nossa, é sempre tudo muito lindo, né? Você pensa, gente, essa trabalheira toda, e acaba, de repente, pô, passou. E você fala assim, não, eu queria rodar de novo, porque foi muito rápido, né? O processo é demorado, mas a execução parece que é tão rapidinho e passa, acaba. É trabalhoso, mas é prazeroso. E as perspectivas que vocês têm, assim, olhando hoje o cenário do município, das coisas que estão sendo realizadas, vocês têm alguma perspectiva de algo que seja para o circo de bom, ou até mesmo uma superação que tem que ser feita para melhorar? Vocês têm algo em mente, assim, que você já vislumbre e fala, nossa, Ariadne, nesse ponto aqui, eu acho interessante a gente ter atenção, porque precisa, ou esse ponto aqui merece atenção porque já foi uma superação, a gente já está aqui. Pensando de uma forma mais ampla, agora deixando um pouco, né, Lona do Cerrado, pensando nos artistas circenses, né? O circo, a gente falou de produções, mas o circo, ele precisa de espaços que dê possibilidade para apresentações. São coisas específicas, né? Diferente, às vezes, do teatro, da dança, né? Nós precisamos de uma altura, nós precisamos de estruturas que suportem, né? Apesar do circo ele ser sempre flexível, né? Acontece na rua, acontece no semáforo, acontece na lona, acontece no teatro, né? Mas o que eu penso hoje é que, e eu acredito que, assim, a Lona do Cerrado tem buscado essa contribuição de abrir esse espaço possível de pendurar um aéreo, né? De ter um espaço grande para fazer acrobacia, de ter para outros artistas também, né, estarem ali mostrando seu número, né? Hoje nós temos, por exemplo, né, tem um espaço cultural, tem o Mundo Circo que consegue atender isso, mas a gente tem um teatro municipal que consegue, né, que tem a estrutura, que é possível pendurar, que é possível... Só que é um teatro grande, às vezes para pequenas produções, né? Então, temos visto, né, o Teatro de Bolso, o Nininha Rocha, que são espaços muito gostosos, mas que às vezes não atende o pé direito baixo. Mesmo esses dos céus, né, que são, que delícia, que é um teatro que um artista independente, né, talvez uma produção menor, conseguiria encher, né, mas não tem a estrutura, né. Nós tínhamos o Teatro Rondon Pacheco, né, que hoje, vamos ver se a gente consegue, né, porque ele era um espaço bom, porque tem altura boa, tinha um palco tamanho bom e uma plateia razoável, né? Então, eu acredito que hoje o Uberlândia realmente a gente precisa entender como seria abrir esse espaço para esses artistas circenses. Nós temos visto algumas iniciativas, né? Alguns festivais, algumas coisas que hoje tá o pessoal do teatro, da dança e do circo, isso já é positivo, né? Nós tínhamos, acho que a Laís pode falar isso de forma, né, melhor, mas nós tivemos, acho que 6 ou 5 edições do Festival Triângulo. Tivemos 5, que foi maravilhoso, que hoje, infelizmente, por alguns motivos, não tá, né? Não tá. A gente agora conseguiu essa segunda mostra, né? A segunda vez que teve essa mostra de circo, que a gente conseguiu receber artistas, e nós fizemos, a curadoria fez questão de pegar pessoas de várias, né, escolas, de grupos diferentes também, da região,
né? Porque a gente tem o movimento que foi essa mostra de circo, né? O pessoal gosta de circo em Uberlândia. Sim. Chega um circo Gosta grande mesmo. aí, você sabe, lota esse circo. Esse dia pra trás, fui tentar comprar ingresso numa lona que era imensa e não consegui, tinha esgotado. Então, o pessoal gosta de circo. Mas eu acredito que tanto espaço físico quanto esses espaços, né? Para os artistas, que às vezes tem um número de 5 minutos. Então, não tem como colocar num teatro uma produção de 5 minutos que foi de 10 anos de preparo, né? Que é um número de 5 minutos, mas teve quantos anos para conseguir preparar esse número? Então, é uma arte diferenciada que precisa de espaços e iniciativas diferentes para conseguir abraçar ela, né? E até mesmo também no teatro municipal, muitos números a gente precisa adaptar, né? Tem que ser adaptáveis, porque a estrutura não é feita para, né? Tem ali, a gente usa, mas não é uma estrutura feita para, né? Tem truques ali, por exemplo, que não dá pra fazer porque a vara bate, né? Às vezes não fica ali muito bem espelhado. Então, seria incrível se a gente tivesse um lugar específico, assim, tipo, pra circo mesmo, onde a gente vai ter um pé direito, a altura boa, né? E a gente vai ter uma estrutura boa pra poder fazer os pontos de ancoragem e tudo mais, seria incrível mesmo. E a Diana comentou sobre o festival de circo, a 5ª edição que a gente fez, inclusive foi na época da pandemia. E foi muito legal, porque, gente, aquele festival, ele ficou maravilhoso. Quem não acessou, acessa, tá lá no YouTube. E a gente fez em vários pontos da cidade, né? Então foi muito legal, porque a gente teve ali a gente colocou ali naquela praça do... Ai, como é que chama aquela árvore grande? Sérgio Pacheco? Não, então, mas tem o nome da árvore, aquela árvore que pegou fogo. A Cibipiruna? É a Cibipiru? Não foi na Cibipiru. Eu sei, do entroncamento da Monsenhor Eduardo. Isso, a gente fez lá, gente, ficou lindo o número de lá. A gente gravou na Cachoeira, a gente gravou em vários, a gente gravou no Teatro Municipal, ficou muito legal, né? E essa questão do Festival de Circo, quando a gente consegue a captação do recurso que a gente faz, movimenta a cidade toda, porque são 4 dias aí de espetáculos, fora as oficinas, e a galera gosta. Quando fala que circo, tem uma escola de circo na cidade de Uberaba, que ela nasceu porque a menina veio aqui em 2017 fazer uma oficina de circo, ela era ginasta, ela fez a oficina de circo, ela encantou, ela falou, nossa, eu quero isso aqui pra minha vida. Aí ela foi para Nacional, montou uma escola de circo, e ela fala, a minha escola nasceu no Festival de Circo do Triângulo, porque eu conheci o circo, e eu me apaixonei pela modalidade. Então, acaba que é uma movimentação grande pra nossa cidade, né? E a galera gosta, porque não tem como gostar de circo. Eu também acho, porque eu sou meio suspeita, né? Eu tenho meu pezinho no circo também. Então... Eu vou agradecer demais a presença de vocês, essa proseada boa que a gente teve, né? O circo tem seu valor, e eu acredito sim que teremos espaços que contemplem as práticas circenses. Estamos de dedinhos cruzados. Muito, muito empenho da secretaria para entregar mais um espaço. Então, daqui para frente, vamos ver se a gente consegue concretizar esse sonho com o nosso Teatro Grande Otelo reformado. Ai, nossa Senhora! Então, é uma possibilidade também a mais para a atividade e para os nossos artistas. Agradecer a presença de vocês, essa memória também, que eu acho importante, mais uma vez, frisar que nessa mesa aqui de empresárias, de lideranças culturais, ter a personalidade de uma mulher, né? E tão nova, tão desafiadora, sabe, tão imponente e resiliente nesse campo que é um campo bem desafiador para a gente. Agradeço a presença. Deixem seus contatos também para quem quiser entrar em contato e conhecer os espaços e poder também participar se tiver interesse. Ok. Deixo da Lona do Cerrado, Instagram, @Lona do Cerrado, e da Companhia Cartas, @CiaCartas. E lá do Mundo Circo, @Mundo Circo. E a gente também tem um instituto para quem quiser conhecer, @Circo da Vida 1. Os nossos contatos. E aí, para contato, pode deixar o WhatsApp? Pode. O WhatsApp 34 997 72 4418. Ótimo. Uma mensagem final para quem ainda não foi galanteado pela iluminação, pelo brilho do circo, para vir
assistir, se tiverem também espetáculos em repertório para serem apresentados agora, ou alguma atividade, deixa o convite. Lona do Cerrado, gente, quando tiver uma apresentação lá, segue lá. Possivelmente em junho agora nós teremos uma, né? Não deixe de visitar o nosso cantinho, a porteira está sempre aberta para você. Então, ó, dia 17 de dezembro, a gente vai ter o espetáculo Contos que o Circo Conta, vai ser no Teatro Municipal. Então, eu já vou deixar o convite aqui para vocês. E se tiver algum artista aí que queira participar também, dá tempo, pode procurar o Mundo Circo, vem fazer parte com a gente, que você pode estar no nosso espetáculo, vai ser um prazer receber vocês. Siga as nossas redes sociais para ficar ligadinho em tudo que tá acontecendo. É isso, gente. Gente, 2 mulheres maravilhosas, né? Dá licença. Obrigada, gente. Esse é o nosso Culture-se, conversa boa, gente mais do que especial. Eu espero vocês no nosso próximo episódio. Até lá. Tchau.